Louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Renovo da Alma, mais um RenovaCast. Você é uma bênção e esteja conosco aqui para ouvir a mensagem que transforma, que liberta e que restaura. Deus tem sempre uma palavra, a minha, a tua e as nossas vidas. Basta nós estarmos antenados, ligados para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Antes de entrarmos propriamente no podcast, quero apresentar os livros que Deus nos deu a graça de escrevermos. 3 sobre liderança. Eu sempre gosto de dizer que cada um de nós somos líderes nas mais diversas esferas da sociedade, nos mais inúmeros papéis que você está a vivenciar na sociedade, seja no papel de filho, pai, marido, esposa, avô, avó, seja profissional, liberal, seja empresário, empreendedor, trabalhador, seja qual for a situação ou ambiente que você esteja inserido, você é um líder aí. Como você tem desempenhado essa liderança? O primeiro livro é sobre a radiografia. Título: Um Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Radiografia, ou seja, uma chapa da alma. É um linguajar da área da saúde para você fazer uma análise dentro de você. Muitas situações que ocorrem do nosso lado externo, elas iniciam, tem a sua gênese, a sua origem dentro de você. E aqui são algumas hipóteses levantadas com fundamentos na palavra de Deus para que você venha abrir o teu entendimento, fazer uma autorreflexão e observar como você está a desempenhar o seu papel de liderança neste mundo. Segundo livro, Líder, quem você representa? Subtítulo: Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Quem você estará representando nesta vida? Quem você está a demonstrar e a ser exemplo aqui neste mundo? Quais são as direções que você tem seguido? Qual é a bússola que tem te guiado a tomar decisões, escolhas, que muitas vezes você pode até se arrepender de uma delas, mas muitas vezes está preso, atrelado às mesmas. Como responder a essas indagações e questionamentos? Trata acerca disso aqui no segundo livro. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Subtítulo: Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontro. Então, encontrar consigo mesmo. Aí você tem tempo para tantas pessoas, para tantas atividades, para tantas ocupações, mas não reserva um tempo para você mesmo. Para você se autoavaliar, se autoanalisar, fazer uma reflexão e observar e olhar para dentro de você. Muitas vezes as pessoas acabam mergulhando no entretenimento e em outras ocupações para fugir de se encontrar consigo mesmo. A questão da solitude, trata-se aqui desses assuntos aqui do livro, sempre com respaldo e fundamento, torno a repetir, nas Sagradas Escrituras, porque elas são o manual do Criador. Não tem aí o televisor, o aparelho celular tem o seu manual de instruções? O manual de instrução do ser humano, se você crê, são as Sagradas Escrituras. Amém? Então vamos aqui para o nosso podcast, RenovaCast. Vamos aqui tratar acerca de mais um assunto a respeito da intervenção de Deus. Então, quero deixar a palavra para as suas considerações iniciais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais essa oportunidade maravilhosa que Ele estará a nos conceder, Ele estará a nos agraciar em mais este momento que estaremos aqui conversando acerca do Senhor, da sua palavra, dos seus propósitos, do seu propósito, das suas propostas para a nossa vida. E você que está sendo alcançado por esta mensagem, por esta palavra, por esta conversa, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, esteja na tua mente, esteja no teu interior, na tua alma, no teu espírito, te trazendo satisfação, te trazendo alegria. Perdão. A verdadeira alegria que somente o Senhor pode proporcionar. Você pode até, de certa forma, ser provocado por alguma pessoa que pode provocar o riso em você, fazer você dar risadas, gargalhadas. Mas alegria, algo profundo, lá dentro de você, no teu interior, na tua alma, é a presença de Cristo. É a presença do Espírito Santo que proporciona essa alegria, essa satisfação. Então, para termos essa presença, nós temos que buscar a cada dia para termos essa presença dentro de nós de forma pujante, forte, nos dando a alegria e a paz interior. Porque nada nesse mundo externo vai te proporcionar, como já relatei agora há pouco, torno a repetir, a verdadeira paz, a verdadeira alegria que a presença do Senhor proporciona. Então, você e eu somos convidados a tomarmos uma decisão. Sim, uma decisão em nossas vidas.
do que verdadeiramente nós queremos para cada um de nós. Você, os caminhos que você já trilhou, os percursos que você já adentrou, as escolhas que você já fez até esse exato momento. Como você se sente? Te trouxe a paz? Te trouxe a alegria? Algo interno? Prazer interno? Satisfação? Completude? Se não, dê uma chance não para Jesus, mas para você mesmo, em provar a presença do Senhor, em tê-la. Não é você seguir uma religião, não é você estar ali cumprindo um rol de liturgia, de formalismos, de requisitos e pré-requisitos religiosos, mas você viver verdadeiramente para Jesus. E como você vai fazer isso? Mantendo intimidade e comunhão com Ele, se aproximando dEle, estando com Ele. Eu posso, você pode, nós podemos ter esse contato diário com o Senhor. Manter essa interligação diária com Ele, todos os dias. Mantendo essa disciplina em nosso cotidiano. Nós podemos fazer isso por meio da oração, por meio da palavra, da leitura das Sagradas Escrituras. Olha, tudo que está aí à nossa volta tende a nos chamar a atenção para nos afastar cada vez mais de Deus. Sim, tantas situações novas, entretenimento, dentre outras peculiaridades, que chamam a nossa atenção e acabam, de certa maneira, escravizando muitas pessoas, que ficam presas a essas situações da vida e ficam deixando para segundo plano o que é de fundamental importância, o que verdadeiramente tem valor, o que verdadeiramente deve ter a nossa atenção, o nosso apreço e o direcionamento do nosso olhar. Mas aí, se você não atentar para isso, nós não atentarmos, podemos ser aí engolidos por essas situações, por essas circunstâncias e ficarmos cada vez mais distanciados do Senhor, que não é algo bom. Haja vista que a nossa essência originária, ela é divina. Nós viemos dos céus. É o que diz o escritor Salomão, o grande rei Salomão, em um dos seus livros, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Olha o que ele diz. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, o Espírito veio do Senhor. Sim, se você crê, acredita e tem as Sagradas Escrituras como verdade, como palavra de Deus, são elas que professam ou proferem essas palavras, estas afirmativas que eu estou a colocar diante de cada um aqui nesse momento. São elas. E conforme eu citei aqui Eclesiastes 12, verso 7, o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, isso remete lá ao livro de Gênesis, a criação, a origem, o princípio, onde vai estabelecer aquele livro e vai trazer ali todo o início da criação, onde o Senhor forma ali os seres viventes, os que povoam os céus, as aves, os que povoam as águas, oceanos, rios, mares, lagos e lagoas. Pegamos que povoam a terra, os répteis, os animais e o ser humano. Temos aí também as frutas, as árvores frutíferas, dentre toda a criação, tudo feita pelo Senhor e pelo poder das suas palavras. Você observa lá que Deus tudo trouxe à existência com o poder da palavra. Haja luz, haja os firmamentos, haja separação entre os firmamentos, haja os grandes luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite. Então, tudo criação de Deus e pelo poder das suas palavras, Ele trouxe a existência. E depois de criar tudo isso, Deus chega e traz a existência, cria a mais excelente, a que se sobrepuja, a que está acima de toda a criação, que é você, sou eu, somos nós, é o ser humano, a coroa da criação de Deus. E é o que vai estabelecer lá em Gênesis ainda, no capítulo 2, versículo 7, onde diz o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra,
e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós observamos aí, nesse versículo 7 do capítulo 2, essas duas naturezas sendo formadas, sendo criadas. A primeira, a terrena, concreta, procede deste mundo, vindo do pó, da terra, natural aqui deste planeta terrestre, terreno, terrestre. Então o Senhor diz, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, da argila. Deus pegou ali e formou o boneco. Mas o boneco ali do pó da terra, ele não tinha vida. Era algo ali inerte, inanimado. Aí chega ao ponto, que foi que eu citei anteriormente, que nós temos a essência originária, que é divina. Onde o Senhor sopra no homem essa essência divina. Repetindo o versículo, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos essas duas naturezas, a carnal e a espiritual. A carnal tende a puxar para as coisas deste mundo, desta terra, deste planeta, deste plano terrestre, porque ela é daqui. Então já diz um ditado popular, que a sardinha puxa brasas para si. Então ali, a carne vai puxar para as coisas deste mundo, porque ela procede daqui. Agora nós temos a nossa essência originária, que é divina, que ela deseja, ela almeja, ela quer, ela anseia estar com Deus, estar com o Senhor, em viver para Deus, em seguir a Deus, em seguir os ensinamentos e preceitos do Senhor. Sim, é esta essência originária que tem o desejo de Deus. Por isso, quando você está diante da palavra, que a palavra você ouve, escuta a palavra, você se sente bem. Algo agradável acaba repousando dentro de você. E você se sente aí satisfeito quando ouve a palavra. Porque é a tua essência originária, divina, que se conecta com Deus através da palavra, através do louvor. Então, quando nós estamos aqui expondo a palavra do Senhor, fica aguçado dentro de nós cada vez mais esse anseio, esse desejo por Deus, pelo Senhor, em ouvir a sua voz e em satisfazer a sua vontade, cumprindo aí os seus ensinamentos, porque é o que nós vamos trazer de benfeitorias, de benefícios para a nossa vida. Então nós estaremos aqui conversando mais uma vez acerca de mais um tema, e eu quero deixar essa palavra bem longa, né, inicial, trazendo esse despertamento para cada um de nós e de buscarmos o Senhor quando nós temos a oportunidade, porque os dias estão se passando, né? E cada dia você caminha para a sepultura. São menos dias de vida aqui nessa terra. E como você tem preparado o seu amanhã, a sua eternidade, com Deus ou sem Deus? Então busque o Senhor ainda hoje. Aproveite a oportunidade de servir o Senhor a partir de hoje. Não deixe a oportunidade passar. Não deixe esse momento escapar das suas mãos. Já nos alerta o Senhor através do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías 55, versículo 6. Onde ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ainda está perto. Então você e eu temos a oportunidade de buscar, de clamar, de rogar o Senhor enquanto nós ainda estamos tendo esse privilégio, esse momento de buscar a Ele, satisfazer a nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior. Então você é privilegiado, eu também, estamos aqui conversando acerca de Deus, ouvindo acerca da palavra do Senhor, e que essa palavra venha abençoar grandemente cada um dos que serão aí alcançados, atingidos por essa palavra viva, poderosa que é a palavra do Senhor. Já nos diz o escritor em Hebreus 4, verso 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o interior, separando alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus, com força, poder, graça e eficácia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Estaremos aí conversando acerca do tema maravilhoso aí,
que Deus irá falar profundamente aos nossos corações, às nossas vidas, a cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero também te convidar para fazer a oração, abençoar cada um de nós, apresentando-nos a Deus, bem como esse RenovaCast, esse podcast, para que vidas possam ser aí alcançadas pela palavra transformadora, restauradora e libertadora do Senhor. Então, faça a oração, nos abençoando aqui em nome de Jesus. Vamos orar então, vamos conversar com Deus, vamos manter com Ele essa ligação, essa interligação. Sempre é bom conversarmos com o Senhor, é agradável mantermos aí, interligação, conexão, contato, aproximação com Deus. Nós temos esse mecanismo poderoso, esse instrumento maravilhoso que é a oração, que aonde quer que você esteja, você pode falar com Deus. Mas é bom você tirar um momento de intimidade, algo assim, você se afastar e ficar um momento assim a sós, né? Só você e Deus, e você abrir o seu coração para o Senhor. Tem uma passagem bíblica lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz, olha, entra no teu quarto, fechada a tua porta, falarás com teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, quando ele fala aqui quarto, né, não é que seja apenas o quarto, né, mas traz aqui a questão de você, de privacidade. Né? Então, você pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser na cozinha, pode ser na despensa, pode ser em algum ambiente externo, mas que você esteja só, sim, humanamente falando, fisicamente falando, para falar com Deus e se concentrar nas palavras que você está a pronunciar, né, e no que você está a pedir, crendo que Deus está ali para te ouvir, para te escutar, para te atender, para trabalhar na tua vida, manifestar a sua graça, o seu poder. Então, você tem que acreditar que Ele está lá. Tem que crer que Ele está lá e que Ele está ali para te recompensar, te abençoar. Com a sua presença, com o seu refrigério, com a sua paz, com a sua longanimidade, com a sua bondade, com a sua misericórdia. É o que diz lá o escritor aos Hebreus, lá no seu livro, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ele diz o seguinte, Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você vai buscar o Senhor em oração, você tem que ir com fé, acreditando que Ele está a te escutar. Porque se você não fizer isso, isso não é demonstração de fé. E isso não vai agradar a Deus. Olha o que diz lá o escritor, torna a repetir. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. E olha o que diz lá o salmista no Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, olha, se eu me agradar, se o Senhor agradar de mim, Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Mas como é que eu não agrado a Deus? Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você entra na presença do Senhor sem fé, você não está agradando a Deus, e ao não agradar, Ele não vai satisfazer o que deseja do seu coração. Então, observa aí a conexão entre as passagens bíblicas para a nossa facilitação e entendimento. Então, vamos entrar nesse momento na presença do Senhor, vamos orar, vamos falar com Deus, com Ele, e concentre-se em cada palavra que você está falando, crendo que está adentrando o trono da graça de Deus e Ele está a escutar, e no momento certo, segundo a sua vontade, Ele há de trabalhar e conceder. Então, vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez, para Te louvar, para Te enaltecer, para Te engrandecer na beleza da Tua santidade. Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és excelso, Tu és tremendo, ó Pai. Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor nos céus e na terra e debaixo da terra. Pai, a Ti, somente a Ti, Senhor. Nós prestamos a nossa reverência, a nossa adoração, a nossa glorificação. Pai, nós Te rendemos graças. Jesus, querido, Tu és soberano, Tu és maravilhoso. Toda adoração, exaltação, glorificação sejam dadas a Ti. Senhor amado, nós rendemos a Ti, ó Pai, a nossa exaltação. Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Pai. Tu fizeste os céus, a terra,
Tudo que existe, ó Pai, está debaixo do teu poder, da tua autoridade. E nós estamos aqui, ó Pai, segundo a tua vontade, rogando no teu nome, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, a tua manifestação, a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua virtude sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos projetos, ó Pai, sobre os objetivos do nosso coração. Pai, abençoa, concede, prospera, levanta, ergue, satisfaz, traz resultados, traz consequências boas, traz vida, traz esperança, traz saúde, traz alegria, traz, ó Pai, refrigério. Senhor, venha nos abençoar no dia de hoje de uma forma maravilhosa, ó Pai. Venha nos abençoar de uma forma tremenda, Senhor querido, nos instruindo, ó Pai, conforme a tua vontade, no que estaremos conversando, dialogando nesse momento, ó Pai, que é acerca da tua palavra, que vidas possam ser transformadas, tocadas, libertas e tomarem a decisão, ó Pai, de te receberem como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Pai amado, desperta pessoas que saiam do jugo da religião, saiam do mundo dos vícios, ó Pai, a qual estão mergulhadas, e traz para estar diante de ti, ó Pai, na tua casa, no teu santuário, na tua vontade que venhamos viver, Deus amado. Vem nos abençoar de uma forma maravilhosa. Pai, abençoa mais uma vez este podcast, estaremos conversando aqui acerca de determinado assunto. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, cada vídeo que já foi postado, as frases. Vem abençoar, ó Pai, que vidas e mais vidas sejam encontradas pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Pai amado, perdoa os nossos erros, pecados, faltas, falhas e transgressões e nos fortalece em ti. Abençoa cada um que será alcançado por essas palavras, ó Pai, por esta mensagem, por estes ensinamentos, que a tua presença possa reinar, habitar em cada vida, em cada pessoa, Pai, fortalecendo e fortificando nas mais diversas situações, dando força, graça e ânimo. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva, restaura, é o que nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Pois bem, vamos entrar então no tema de hoje, intervenção de Deus. Deus acaba intervindo na humanidade ou Deus deixa aí as situações soltas? Existem situações onde Deus pode intervir ou Ele não intervém, já criou todo o planeta e já deixou os regramentos, as leis do universo aí para reger este mundo, este universo, e Ele fica quietinho ou Ele acaba intervindo aí na humanidade, no ser humano, na vida individual de cada um de nós. O que você poderia nos dizer acerca disso aí? Antes de entrarmos propriamente aí dentro do tema, que é a intervenção de Deus, nós temos que partir para o início, sim, para Gênesis, para a origem, para o começo. Deus estabeleceu tudo, é o que a palavra ensina, são o que as Sagradas Escrituras nos direcionam, que Deus formou tudo, Deus estabeleceu tudo. Criação, Deus formou aí o ser humano, formou o universo com as suas características, suas peculiaridades, os grandes luminares, o sol, a lua, as estrelas, os animais. Então, tudo Deus formou, tudo Deus criou, e a gente observa aí a complexidade tanto do ser humano, com células, órgãos, glóbulos, neurônios, e as mais diversas situações que compõem essa complexidade que é o corpo humano. A gente observa também o planeta Terra, com as suas características, as suas singularidades, todo o universo que é aí colocado, posto, está diante de nós. Criação de Deus, mas tudo segue uma sincronia, tudo perfeito, tudo alinhado. Você observa que o sol, ele se levanta ao amanhecer, no entardecer ele sai de cena, a lua aparece, as estrelas, e tudo segue seu curso sem a intervenção direta de Deus. Não, Deus já pré-estabeleceu leis que estão governando todo este mundo. Temos ali a lei da gravidade, dentre outras leis que eu poderia aqui citar, que já foram pré-estabelecidas pelo Senhor, e toda a humanidade caminha em torno dessas leis, princípios, que estão aí governando e administrando todo o globo terrestre, todo o universo, e o ser humano na sua característica singular e particular. Então Deus estabeleceu essas leis, essas diretrizes que estão aí, e Deus não intervém, porque está lá, sendo direcionado. No entanto,
com tudo isso já andando de forma em sincronia, a gente observa que é igual uma bicicleta, tem lá a coroa, tem a catraca, aquela outra peça mais pequena, mas entre a coroa e a catraca nós temos ali a corrente que faz a harmonia entre ambas, onde as duas trabalham em torno do que a corrente vai girando com a força ali humana, a propulsão humana, que vai pedalando ali aquela bicicleta. Então, da mesma forma, existe essa sincronia em todo o universo que Deus pré-estabeleceu. Então, Deus deixa lá. Você observa que todos os anos nós temos aí as estações. Temos verão, temos inverno, temos outono e temos a primavera. Temos noite, temos dia. E assim tudo segue esse curso natural que o Senhor já pré-estabeleceu e ele não intervém, porque ele já está lá, seguindo. No entanto, apesar de toda essa sincronia, existem situações, onde nós entramos agora no tema, da intervenção de Deus. De Deus vai intervir. Aí ele pode intervir tanto de forma indireta ou de forma direta. É o que nós estaremos vendo aqui no decorrer do podcast aqui, a forma indireta e a forma direta. Verdade, amém, graças a Deus, que Deus criou tudo Deus trouxe a existência pelo poder da sua palavra. Na verdade, eu vejo lá em Gênesis 1, versículo 3, onde Deus disse Deus, haja luz e houve luz. Então, a partir dali a gente observa toda a criação sendo formada, né? Deus intervindo ali na criação, desde o início, desde o princípio, depois, como você bem colocou, na formação do ser humano. E a gente observa esse cuidado, essa peculiaridade do Senhor em apreço para com cada um de nós. Mas, dando continuidade aí, em relação à intervenção de Deus, o que você poderia ainda nos tratar acerca desse assunto? Pois bem, como falei, tem a forma direta e a forma indireta. Na forma indireta da intervenção de Deus, temos aí a indireta por meio da confiança e a indireta por meio dos pedidos. Sim, essas duas formas Deus intervém. Então, como eu falei, tem a forma de intervenção de Deus direta, depois nós vamos ver. Agora nós vamos observar primeiramente a forma indireta da intervenção de Deus, que se manifesta por meio da confiança ou por meio dos pedidos. Entendeu? Então, forma direta, forma indireta. Aí o subitem da forma indireta, confiança. O segundo subitem, pedidos. Então, dentro da forma indireta, a confiança, Deus intervém porque o ser humano confia nele. Confia tanto que o Senhor acaba executando aquilo que ele está a pensar e a desejar, sem mesmo ele pedir. É o que diz lá o apóstolo Paulo em Efésios 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que nós opera. Pensando, a pessoa não chegou a pedir. Ela pensou, ela imaginou, e de tanto ela confiar no Senhor, Deus acaba intervindo em situações deste plano terrestre devido à confiança daquela pessoa. Olha um caso aqui, pelo menos dois casos eu vou citar aqui, da intervenção indireta por meio da confiança. Então, o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está lá em Daniel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 28, versículo 30, onde o rei Nabucodonosor, ele levanta, ele ergue ali uma estátua e fala que todos deveriam reverenciar, adorar, prestar cultos àquela estátua que ele havia levantado, que ele havia erguido. Mas ali naquele momento, chegou ao conhecimento de Nabucodonosor que 3 jovens não haviam se curvado ante a sua estátua depois que foi dada a sinalização para isso. Foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a gente observa que naquele momento o rei, de forma irada, ele ordena que se estabeleça uma condenação que os 3 fossem lançados dentro da fornalha de fogo. Antes ele mandou aquecer 7 vezes mais. E aí? Eles, como eram servos do Senhor, do Deus Altíssimo, do verdadeiro e único Deus, eles poderiam ali pedir a intervenção indireta de Deus através dos pedidos. Nós vamos ver mais na frente, que é a oração. Mas não. Deus acabou intervindo de forma indireta por meio da confiança. Eles não pediram para Deus livrar eles. Pelo contrário, na resposta deles ao rei Nabucodonosor, disseram o seguinte: ó Nabucodonosor,
Quanto a isso, nós não precisamos te dizer nada. Se o nosso Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Está lá em Daniel 3, a partir do versículo 16, 17 e 18. Então, a gente observa que eles não pediram a intervenção indireta através do pedido da oração ao Senhor. Pelo contrário, receberam a sentença e ficaram quietos, confiando em Deus. Aí o que aconteceu? Devido à confiança, à segurança, à fé em Deus, o Senhor acabou intervindo naquela situação. Quer dizer, eles foram lançados na fornalha de fogo, mas não se queimaram. Quer dizer, se Deus estabeleceu, voltando lá no início, leis que dominam este mundo, entre essas o fogo é para queimar, o fogo foi feito para queimar. Por que não queimou eles? Aí entra a intervenção indireta de Deus neste plano terrestre. Interviu e acabou ali segurando o poder do fogo para que não queimassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Então a gente observa ali que quando o rei olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens andando na fornalha. E o quarto, ele diz a seus servos que o quarto era semelhante a filho dos deuses. Então Deus ali acabou intervindo de forma indireta por meio da confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego no Senhor, agindo e segurando o poder do fogo para que não viesse queimá-los naquela situação. Então a gente observa nesse relato bíblico a intervenção indireta do Senhor por meio da confiança. Né? Outro exemplo que eu poderia estar também dentro do livro de Daniel, está lá no capítulo 6 de Daniel, a partir do versículo 1 até o versículo 28, versículo 30, que é a respeito do próprio Daniel também. Daniel era um servo do Senhor, servia ao Senhor, mas quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, e ele estava ali naquela nação estrangeira, ele não deixou de manter o seu contato, a sua interligação com o Senhor. Ele falava com Deus pelo menos 3 vezes ao dia. Ele abria a janela da sua residência, da sua casa, em direção a Jerusalém e conversava com o Senhor. Mas naquele momento foi baixado um decreto para que ninguém fizesse petição nenhuma a nenhum outro Deus a não ser ao rei. E ali alguns adversários de Daniel, que tinham inveja de Daniel, estabeleceram esse decreto para pegar Daniel e acabar com ele. E foi o que aconteceu. Porque Daniel, apesar de ser baixado o decreto real, Daniel não seguiu o decreto. Continuou buscando o Senhor em oração. Isso chegou aos ouvidos do rei, que tinha um apreço, um respeito, uma consideração a Daniel, e tentou durante todo o dia livrar Daniel daquela cilada, daquela situação. Ele já havia chancelado a lei, já tinha colocado o selo real, não tinha como revogar. E viu que não conseguiria e ficou ali sentindo-se mal por aquela situação. Mas quando amanheceu, aí Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. O leão foi feito para... Ele é carnívoro, o leão. E dá-se a entender que eles passaram ali um bom tempo sem se alimentar para ali acabar com os prisioneiros. Era uma forma de castigo da época, de condenação, a pessoa ser lançado ali na fornalha de fogo, na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, e aqui na época de Daniel, na cova dos leões. Era uma sentença que era dada ali, devido ao descumprimento de alguma lei. Então esses leões, com certeza, eles eram colocados de forma faminta para quando chegasse um prisioneiro, ser devorado por eles. Esse era o intuito. Então, quando lança-se Daniel na cova dos leões, o leão é carnívoro, foi feito para se alimentar de carne, ali pelo menos depois do pecado. Né? Então, o que aconteceu? Deus intervém e não deixa que os leões viessem devorar e estraçalhar Daniel. Olha aí a intervenção indireta de Deus por meio da confiança. Daniel não pediu nada a Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não pediram para serem livres da fornalha, não. Não tem na palavra nenhum trecho bíblico que remonta ou que aponta que eles fizeram um pedido a Deus. Senhor, nos livra da fornalha. Ou no caso de Daniel, Senhor, me livra da cova dos leões. Não tem pedido explícito, direto ao Senhor. Pelo contrário, ali foi uma intervenção indireta de Deus em Daniel, na vida de Daniel, devido à sua confiança. Ele confiava tanto no Senhor, a ponto de Deus ali agir daquela forma ali, indiretamente, no meio dos leões,
livrando Daniel daquela situação. A gente observa aí a intervenção indireta por meio da confiança. Então, aqueles que confiam em Deus, Deus age, mesmo que você não venha pedir, Deus sabe o que você está pensando e pode aí fazer, realizar, intervir diretamente na tua situação, no teu caso, nessa circunstância difícil que você está atravessando, porque você está mostrando confiança nele. Os que confiam no Senhor jamais serão abalados. É o que nos ensina o salmista no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. E assim se permaneceram firmes Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha de fogo, bem como Daniel na cova dos leões. E Deus acabou intervindo, a sua intervenção, de forma indireta, por meio da confiança no Senhor, na confiança no seu Deus. Agora tem também essa situação que você tem que confiar em Deus. E para confiar em Deus, nós temos que conhecer ao Senhor, buscar essa intimidade com Ele. E essa intimidade vem por meio da leitura da palavra. E estamos aí cada vez mais nos aproximando do Senhor. É o que ensina o profeta Oséias em Oséias 6, versículo 3, a parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então, quanto mais nós buscamos ao Senhor, continuamos a conhecer cada vez mais a Ele, mais aumenta nossa confiança nele, e Ele acaba intervindo em nosso favor, em nossa vida, em nossa situação, sem mesmo a gente sequer pedir. Ele intervém devido à sua confiança, devido à minha confiança, devido à nossa confiança nele. Em relação a essa intervenção indireta por meio da confiança, eu me lembro também do profeta Elias, lá em 1 Reis 17, versículo 1, a parte B. Que Elias, ele não pediu ali nada para Deus, né? Olha a confiança que ele tinha no Senhor, e Deus acabou intervindo ali em relação à palavra de Elias, porque ele diz lá, em 1 Reis 17, versículo 1, a parte final do versículo, que ele diz, olha, segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra. E Deus honrou. Interviu ali e não choveu mesmo não. Então, a gente observa aí, também acho que pode ser colocado como uma intervenção indireta por meio da confiança, né? Confiança de Elias, saber que Deus iria honrar a sua palavra, né? Isso me faz lembrar lá de 1 Samuel 2, versículo 30, a parte B. Longe de mim tal coisa, mas os que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então Elias honrava ao Senhor, tinha essa confiança nele, e Deus ali honrou a sua palavra também, diante daquela situação onde ele disse ali que não iria chover, com certeza não choveu sobre a terra. E sim, agora que você deu esse exemplo aí de Elias, no capítulo seguinte, que é o capítulo 18 de 1 Reis, aí já entra agora o ponto que é a intervenção indireta por meio dos pedidos. Nós vimos agora há pouco que temos a intervenção indireta por meio da confiança, a intervenção indireta de Deus por meio da confiança. Você tem o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego lá em Daniel 3, e de Daniel, que foi na fornalha de fogo, e de Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1, a respeito da cova dos leões. Agora temos aí, já que você citou Elias, o capítulo 18, o capítulo seguinte, vai dizer da intervenção indireta do Senhor por meio da confiança. A intervenção indireta do Senhor por meio do pedido, que é a oração. Nós, ao clamarmos ao Senhor, ao orarmos, ao pedirmos, nós estamos pedindo, rogando que Deus venha intervir aqui em nossa vida, no reino dos homens, através do pedido. Não é pela confiança, é pelo pedido. Você pede, Senhor, vem intervir. Lá, Sadraque, Mesaque e Abednego não pediram. Daniel também não, mas aqui a pessoa pede. Elias pediu para que voltasse a chover novamente, né? E Deus acabou intervindo e mandou a chuva. A gente observa isso lá, torno a repetir, 1 Reis capítulo 18. Isso me faz lembrar de Daniel 4,17. A parte B vai dizer o seguinte: a fim de que conheçam os seres viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer, até o mais humilde dos homens o coloca sobre eles. Então ele está dizendo que o Altíssimo, ele tem domínio sobre o reino dos homens. É certo, como eu disse lá no início, que Deus pré-estabeleceu leis que governam este mundo. Mas existe momentos que ele acaba intervindo de forma indireta por meio da confiança e agora de forma indireta por meio do pedido. Quando você ora, você busca, você clama,
você roga, você fala ao Senhor, pede a Ele por uma situação que você está passando, seja uma doença, seja uma enfermidade, seja um mal, uma adversidade, um problema, peça a intervenção de Deus. Fale com Ele, ore, converse. Ele nos deu esta liberdade para conversarmos com Ele e pedir. Mas crendo que Ele vai fazer. É o que diz lá o escritor em Mateus, capítulo 7, versículo 7, versículo 8. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Então é pedindo, buscando e batendo a intervenção do Senhor divina em prol das nossas vidas. Você e eu temos esse instrumento maravilhoso que se chama oração. Você em qualquer lugar, em qualquer horário, você pode pedir a intervenção de Deus. Senhor, vem agir nessa situação. Senhor, vem intervir nesse quadro crítico que estou a passar, estou a vivenciar. E Deus vai intervir. E Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Já nos diz lá o salmista, no Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela se contém. Então tudo é de Deus. Então nós ao orarmos, ao buscarmos a Deus, estamos indo no lugar certo, na fonte certa, que é pedindo àquele que é dono de tudo, de todos. Tudo aqui é dele. Então, ao você orar, é você acreditando na intervenção indireta do Senhor por meio da tua oração, do teu pedido. Podemos citar aqui diversos exemplos na palavra de Deus, e você conhece até na sua vida, de pessoas próximas a você, ou quem sabe até você já vivenciou uma situação que você pediu para Deus, de repente, aconteceu aquela situação e você foi alcançado por aquela dádiva, por aquela bênção, pela realização, concretização daquela intervenção do Senhor que foi feita porque você pediu. Então, existem momentos que a confiança é tamanha que você descansa em Deus e Deus age mesmo que você pedir. Mas na maioria das vezes a gente tem que pedir mesmo, porque a confiança está fraquinha. Aí você pede para Deus, você clama, Senhor, vem mudar essa situação. Vem buscar, abre a boca e fale para Ele. Diga para Ele. Mas Deus já conhece o que eu estou passando, Deus já conhece o que eu estou sofrendo. Mas Deus quer ouvir da tua boca, Deus quer ouvir dos teus lábios, porque Deus quer manter intimidade conosco, aproximação, contato, interligação, ligação, a proximidade. Então, peça a intervenção de Deus. Pode ir lá, pode conversar com Ele, pode dialogar com Ele, e Ele estará aí para atender segundo a sua vontade, é claro. A vontade dele sempre prevalece acima da nossa, porque Ele tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Eu diz lá em Jeremias 29, verso 11. Eu disse aqui pensamentos a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, confiando no Senhor, peça, pode pedir, mas confiando na vontade dele, que é soberano, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Já nesse ponto que você coloca aí já foi a intervenção indireta por meio do pedido, né? Que aí Elias pede para chover e acontece. Então a gente observa aí que a gente pode rogar e clamar ao Senhor aí nessa perspectiva, dessa força, dessa confiança, que Ele pode intervir e pode agir segundo a sua vontade, que é essa, tem que ser soberana. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, então, né? Tem continuidade aí a sua palavra, que você ainda tem a nos trazer nesse momento aos nossos corações. Deus pode agir tanto de forma imediata, instantânea, bem como não tão assim instantânea. Por exemplo, o caso que eu citei aqui de 1 Reis 18, quando Elias orou, desceu fogo do céu na mesma hora. Então, há orações que a gente faz que, são imediatas. Deus age de imediato ali, de forma instantânea, e aí, essa é a oração boa, né? Mas a gente não sabe qual é o segredo dessa oração. O que foi que você falou, como você falou, para Deus agir de uma forma tão rápida. É certo que Deus está acima de tudo, e a sua vontade acaba prevalecendo sobre a nossa, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Agora, existem situações em que você ora, pede a intervenção indireta do Senhor, está ali através dos pedidos, clamando, e muitas vezes demora um certo tempo. Na nossa lógica, para Deus tudo é igual. Lá em 1 Pedro 3, 2 Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro 3, versículo 8,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, Deus está está acima do tempo. Nós que estamos abaixo do tempo, ficamos aí mensurando o tempo, né? Já faz um mês, já faz uma semana, já faz um ano. Então, mas para Deus tudo é já. Mas olhando pela lógica humana, tem orações imediatas, como você tem aqui em 1 Reis 18. Mas tem aquelas outras que demoram um pouco mais. Por exemplo, existe o caso de Israel, que estava lá no Egito. A oração, eles pediram para Deus ali. Quando Deus levanta Moisés, está lá em Êxodo 3, versículo 7, a parte B, o Senhor fala, olha, eu quero que tu vá para o Egito porque o meu povo está clamando e eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi o seu clamor e vou descer para libertá-los. Aí a gente observa lá em Êxodo 12, versículo de número 40, que o povo foi liberto depois de 430 anos de cativeiro. Quer dizer, foram gerações e gerações pedindo a intervenção indireta do Senhor em prol das suas vidas. Deus vai responder quando? 430 anos. Não estou dizendo que você vai esperar esse tanto de tempo, não. Não dá nem para sobreviver esse tanto de tempo. Mas eu quero colocar é que Deus, a vontade dele se sobrepõe sobre a nossa vontade, porque ele sabe o que é melhor. Talvez aquilo que você está pedindo não é o momento para você receber ainda. Quem sabe algo em você precisa ser ainda trabalhado, modificado, alterado, moldado para estar pronto para receber esse pedido que você está fazendo ao Senhor. Então não é que Deus esteja demorando, né? Dizendo até um termo aí bastante corriqueiro, que Deus não demora, Deus capricha, né? Então, utilize a sua fé para acreditar que Deus está caprichando, que Deus está escolhendo o melhor, porque Ele quer o melhor para nós. Porque eu citei aqui agora há pouco, Jeremias 29, verso 11. Ele tem pensamentos extraordinários acerca das nossas vidas e para as nossas vidas. Então, existe aí a intervenção indireta do Senhor por meio da confiança e por meio do pedido. E dentro do pedido, da oração, esse pedido, temos aí orações imediatas, respondidas de forma instantânea, imediata, e como tem aquelas que não é de forma tão imediata assim. Mas o importante é nós mantermos a confiança, a segurança no Senhor, em saber que Ele está no controle de tudo e tem o melhor para as nossas vidas e quer o melhor para as nossas vidas. Assim você vai alicerçando a sua fé, enraizando as suas raízes espirituais no Senhor, crendo que apesar das circunstâncias, dos desafios, das dificuldades, dos problemas, Ele está lá para fazer, para realizar e no momento certo agir em prol das nossas vidas, em prol de cada um de nós. E assim nós devemos crer, nós devemos acreditar e nós devemos confiar em nome de Jesus. Essas orações que a gente fala, eita, que você ora, clama, pede, roga, Senhor, vem intervir nessa situação, a gente vê assim, está demorando. Está demorando, Senhor. Não está demorando, não. Você bem colocou aí, para Deus não tem limitação de tempo, né? Então, é continuar a clamar, né? Continuar a buscar, continuar a rogar. Mas não é fácil, não. É certo, eu já tive experiência de fazer a oração e Deus responder na mesma hora, de forma imediata, né? E a gente fica querendo achar qual é a fórmula, né? O que você orou naquele dia que Deus, assim, agiu rapidamente? Aí a gente acha, mas Deus, Deus não está preso a uma forma, Ele é multiforme. Então não tem como você querer controlar Deus. Se fosse assim, os homens iam querer controlar Deus, ia fazer seguir aquela regrazinha, nossa, seguir essa regrazinha, vai dar certo. Não, a vontade dele está acima de tudo. Então Ele é soberano, então a gente pede, roga, né? E clama com fé, com esperança. Quem sabe pode ser que a fé, naquele momento que a pessoa pede, com aquele empenho, com aquela graça, aquele quebrantamento, aquela certeza, pode ser que seja por isso que seja respondido de forma imediata, né? Mas a questão é orar. Orar e acreditar que Ele vai fazer. Se agora, se de imediato, se daqui uma hora, daqui um dia, 2 dias, 3 dias, não sei. É continuar perseverando, persistindo. Isso me faz lembrar lá de Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Nós falamos então em relação da intervenção indireta do Senhor por meio da confiança e por meio do pedido, que é a oração, e dentro dessa intervenção indireta por meio dos pedidos da oração, temos aquelas orações que são respondidas de forma instantânea, imediata, e como aquelas que têm um certo tempo para serem respondidas. Agora nós entramos na intervenção direta de Deus, onde Deus age sem ninguém pedir.
é Deus agindo devido a uma situação. Vou citar aqui alguns exemplos, pelo menos 2 ou 3, em relação à intervenção direta de Deus. As duas primeiras em relação ao pecado. A gente observa lá em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, que Deus acabou intervindo de forma direta neste mundo, por causa do pecado. O pecado havia se alastrado, e Deus levanta um homem chamado Noé para construir uma arca. Você deve conhecer essa história, do dilúvio. E Deus manda água em abundância sobre a terra. Olha aí a intervenção direta de Deus na humanidade. Por causa do pecado, da iniquidade, que havia se alastrado de forma assustadora sobre a face da terra. E ali Deus acaba ali dizimando aquela espécie, naquela época, naquela geração, escapando apenas Noé e a sua família, sua esposa e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, juntamente com as suas noras, e ficaram ali navegando naquela embarcação, na grande arca que ele construiu durante certo tempo, e ali o Senhor mandou água, mandou água, mandou água, foi um verdadeiro dilúvio. Olha a intervenção direta de Deus na humanidade, Deus intervindo. Então, temos que ter cuidado. Deus ainda pode fazer isso hoje? Pode, Ele está acima de tudo, tudo foi criado por Ele. Outra situação é o caso lá de Gênesis capítulo 11, que fala acerca da Torre de Babel. Os homens estavam construindo uma torre com o objetivo de chegar até os céus e não serem ali dizimados ou espalhados pela terra, como aconteceu no dilúvio dos seus antepassados. Então, eles construíram essa grande torre, e ali a Bíblia nos relata, as Sagradas Escrituras, que o Senhor diz: olha, vou descer a terra e confundir a língua dos homens. Eles falam uma língua só, agora não vão falar mais. Então Deus ali acaba intervindo de forma direta, confundindo a língua dos homens, e eles não puderam mais dar continuidade à construção daquela torre, devido a eles não se entenderem mais, não compreenderem o linguajar um do outro. Então a gente observa nesses dois pontos aí a intervenção direta do Senhor aqui na terra. Outro ponto, esses dois em relação ao pecado, né? A gente observa aí agora a intervenção direta apontando para o Novo Testamento. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha o Senhor intervindo aqui na terra, a intervenção de Deus, por meio de Jesus, para salvar, restaurar, perdoar, libertar o ser humano. Deus intervindo de forma direta, traçando e executando o plano da salvação. Resgatar o homem, salvar o homem, libertar o homem dessa lama de pecado que ele se encontra. Então nós observamos aí a intervenção direta de Deus por meio de Jesus para a salvação. É o que diz lá o texto ouro da palavra, que está em João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus interviu aí, através de Jesus, para salvar, resgatar o homem do pecado. E aí ele fez um anúncio, que vai voltar novamente a este mundo. E aí nós vemos também outra intervenção do Senhor na terra, para buscar aqueles que estejam fazendo a sua vontade, que nós chamamos ou denominamos de arrebatamento. Deus vai intervir neste plano terrestre para arrebatar, abduzir, levar para si o seu povo, aqueles que estejam seguindo suas orientações, seus ensinamentos, que professaram a fé nele. Ele vai intervir para retirar essas pessoas deste mundo. Bem como de forma sequencial, ele vai intervir para julgar este mundo e derramar a sua ira sobre este mundo. E aí nós temos aí o período da grande tribulação, que vai ocorrer neste plano terrestre, a intervenção direta de Deus. Então, você e eu somos chamados a seguirmos ao Senhor, para evitarmos primeiramente, para sermos levados nessa primeira intervenção do Senhor, que é quando ele vem buscar o seu povo, e escaparmos da intervenção, que é o seu juízo sobre este mundo. Então, busque o Senhor quanto você pode achar, esteja com ele antes que seja tarde. Amém? Então, nós observamos aí esses pontos que foram colocados aí em nome de Jesus.
Sim, em relação à situação da intervenção direta, aí já Deus agindo diretamente, sem ninguém pedir nada, é Ele mesmo agindo, vendo a situação e intervindo de forma direta. Você citou esses casos aí, me faz lembrar também lá de Gênesis 18, a respeito de Sodoma e Gomorra, 18 e 19. Quando Deus se apresenta a Abraão, lá em Gênesis 18, revela a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão sabe que seu sobrinho Ló está lá na cidade e ele intercede a Deus. Aí, ó, já pedindo a intervenção indireta por meio do pedido ao Senhor, né, para Deus intervir ali e salvar Ló. Aí, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, tu vai destruir a cidade? Não. Aí ele, rapaz, será assim, Jó conseguiu ali convencer as pessoas. Se tiver 45, não vou destruir pelo amor dos 45. Se tiver 40, não vou destruir. Se tiver 30, Abraão rogando ali com o Senhor, não vou destruir. Se tiver 30 salvos, justos. Se tiver 20, não vou destruir. Senhor, desculpe. Está com tanta insistência ao Senhor. Mas se tiver 10, o Senhor, não destruirei a cidade se achar 10. Não achou 10, não. Então já observa que isso é Gênesis 18, Abraão conversando com Deus, intercedendo em favor de Ló. E no Gênesis 19, Deus salva Ló, né? Mas não salvou a cidade porque não tinha 10, né? Salvou Ló, a mulher e as filhas. Só que a mulher olha para trás, né? Vira uma estátua de sal, então escapa Ló juntamente com as filhas. E a gente observa ali a intervenção direta de Deus, destruindo ali com fogo Sodoma e Gomorra. Olha que situação. Então Deus continua a intervir. Ele intervém. Então nós temos que ter cuidado em relação às nossas vidas e a este mundo, como nós estamos a observar a situação que caminha este mundo a passos largos. A iniquidade tem se alastrado, o pecado está de uma forma crescente, avassaladora. Isso observa que pode chegar a um ponto de estar já desagradando ao Senhor, e a situação do juízo de Deus chegará sobre essa terra, e cabe a cada um de nós estarmos prontos, preparados para esse dia, de não sermos pegos nesse dia de surpresa, mas morarmos com o Senhor na eternidade de glória. Então eu quero agradecer desde já por essa palavra, quero te conceder a oportunidade para fazer as suas considerações finais. Sim, como você colocou, também tem a intervenção de Sodoma e Gomorra, né? Ali estava uma situação mesmo desastrosa. Deus interviu ali e acabou com aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, devido ao pecado que se alastrou de uma forma ali horrenda, chegou às narinas de Deus ali com um agravo perante o Senhor. Então eu quero deixar mais uma vez agradecer a oportunidade, louvar ao Senhor por mais esse momento maravilhoso que estivemos aqui conversando, dialogando acerca do Senhor, da sua palavra. Sempre é bom, é gratificante estarmos aí conversando acerca de Deus, falando acerca da sua palavra, da sua mensagem, dos seus ensinamentos. Deus sempre tem uma palavra nos nossos corações e falar profundamente das nossas vidas. Então Deus abençoe mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui falando acerca desse Deus tão maravilhoso e tão poderoso. Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então louvado seja Deus por mais essa palavra, por mais essa mensagem, por mais essa conversa. E também quero oferecer e convidar para fazer a oração final, encerrando aqui mais esse RenovaCast em nome do Senhor Jesus. Faça a oração aí em nome de Jesus. Nesse momento nos foi franqueada a oportunidade para orar. Vamos orar, encerrando aqui mais uma vez. Quero te convidar a colocar a mão no seu coração, levantar o seu olhar, aí mesmo, olhos fechados, mas concentrado no Senhor. Olhe para Ele, busque a Ele, fale o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está necessitando, e acredite que Ele está te ouvindo e vai te atender segundo a sua vontade e fazer o milagre que você tanto busca, tanto almeja, tanto necessita e tanto deseja que seja implementado na sua vida. Então, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, estamos, ó Pai, mais uma vez a adentrar a Tua presença neste momento para Te louvar, para Te exaltar, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Pai, vem se salvar, vem libertar cada vida aqui, ó Pai. Derrama da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Salva, cura, liberta, transforma. Faz maravilhas, ó Pai, em nossas vidas. Abençoa cada um que está sendo alcançado por esta palavra. Vem trazer despertamento, ó Pai. Vem libertar, vem curar, vem salvar. Faz grandes maravilhas na vida de cada um. Que esta mensagem que foi transmitida aqui possa proporcionar transformações e enriquecimento na vida de cada um, porque nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a irmã Jaqueline na produção, abençoe cada um de nós, ó Pai amado, abençoe esse canal, Renovo da Alma, podcast, RenovaCast, é o que nós pedimos e pela fé agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por mais esse momento que passamos aqui na sua presença.
que a graça dele, que o refrigério dele, que a paz dele habite em cada coração com força, com vigor, com alegria, com entusiasmo, com poder. Que você que está sendo alcançado por esta palavra, viva para Deus e peça a intervenção dele na sua vida e cuidado com a intervenção dele também. Cuidado com o que você está fazendo, cuidado com as escolhas que você está tendo, cuidado com as decisões que você tem tomado, porque elas podem também ocasionar a intervenção de Deus na sua vida e trazer situações não tão boas e agradáveis. Peça a intervenção de Deus em prol da sua vida. Ore por você, ore pela sua família, ore e interceda pelas pessoas, viva numa vida de alegria, satisfação, paz, contentamento e fé e confiança no Senhor. Para isso, leia as Sagradas Escrituras, ore, fale com Ele e mantenha essa comunhão com o Senhor. Então, Deus te abençoe. Quero louvar a Deus mais uma vez por mais este momento, louvar a Deus pela vida da irmã Jaqueline ali na produção. E você é convidado a se inscrever no nosso canal. Clique no botão inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, você clica no sino, em seguida aparecerá a palavra todas, as notificações, você clica para ser avisado quando surgirem novos vídeos no canal, aí você dá o likezinho legal, joinha, curtir, nos ajuda a chegarmos aí ao maior número de pessoas com a propagação da palavra do Senhor. Deus te abençoe, Jesus Cristo te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, Jesus Cristo está voltando, prepara-te, olha, está perto. Está próximo à volta do Senhor. Já nos ensina escrito aos Hebreus, em Hebreus 10, verso 37. Porque por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Então esteja pronto, preparado, busque o Senhor, viu? Então, Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso. Até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.